E para todos vocês, é agora, é já, a origem dos gols! Os gols todos de bola parada. Eu tô sempre falando aqui, 70% dos gols. Em média, saem de bola parada, com 1 ou 2 toques. Nesse jogo aí, 100%. Fez sim. Cruzamento na cobrança de escanteio, a bola veio muito alta e o Luca deu até uma baixadinha, né? E meteu a testa na bola, cabeçada fatal, letal, para enfiar a bola na rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Placar de 1-1, a Macaca reagiu muito rapidamente, já vamos aqui analisando. Começo com você, CH, Ponte Preta derrotou a Ferroviária por 2-1, o que você achou? Achei ótimo, né? Ganhou o jogo, fora de casa, quebrou uma invencibilidade. Não, continuou e permaneceu, né? Minto. Da Ferroviária. O tabu continuou, mas a invencibilidade da Ferroviária foi quebrada de tabu 23 22 anos, que a Ponte não perde lá em Araraquara. A Ferroviária, e a invencibilidade a Ferroviária estava 23 jogos invicta sem perder. E ontem tombou diante da competência ofensiva da Macaca. Você sabe que tem uma analogia, eu venho aqui para Campinas, eu falei isso na rádio e vou repetir aqui. Eu venho a Campinas de carro todos os dias há 14 anos. E eu venho sempre pela Anhanguera, porque é mais perto. Aonde eu moro e para onde eu chego aqui é mais perto. Mas você pode ir pela Bandeirantes, pode ir pela Dom Pedro também, Batista. Você sai aqui por Campinas, pega Dom Pedro I, sentido Jacareí, entra em Itatiba Jundiaí, demora 22, 24 minutos a mais. Para mim, a Ponte utilizou a rodovia Dom Pedro I. E eu continuo achando isso e é a minha opinião. Ele tentou o Gilson Clay um esquema tático, uma escolha de peças. Tentou um mexido. Mexeu, deu certo de novo. Agora, tem sustentação isso? Vamos ver na sequência, mas está de parabéns. Jogou com garra, o time correu, que era aquilo que a gente estava pedindo, não é? Ganhou, fez os... Não interessa se esse zagueiro número 4 aí, olha ele, olha a papagaiada, deu de presente pro Ribamar. Não era você que estava falando que o Ribamar estava em forma? Olha, o Ribamar fez o gol de bico. É outra coisa que eu tô sempre falando aqui pra chutar de bico. Os caras não me ouvem, pô. Aí. Os caras não me ouvem. Olha aí, ó. Se o Ribamar, igual aqueles caras, né? Aqueles caras, então inclina o corpo, dá uma chapa na bola, vai quase lá no refletor. O cara é simples. Bola na área, não tem o que fazer. O zagueiro falhou, bico nela. Aí, ó, César e Paulinho, lá em Piracicaba, assistindo o nosso programa, bico da bicuda, jogador tem vergonha de dar bicuda, Ribamar não! Como é que é a batida aí de chapa? Os caras assim, eles querem fazer aquilo que eles não sabem fazer. Quem sabe fazer, tudo bem. Vai. O Ronaldinho Gaúcho, Alex, aquele que jogou no Palmeiras, assim, chapa, vai. Enfim. Quem sabe fazer, tudo bem. Agora, quem não sabe fazer, então o cara inclina o corpo, né? O gol tá ali, ó. Ele inclina o corpo, ele não olha pro gol. Ele acha que o gol tá pra lá, então ele vem e pá! Ai, que loucura! Ai, que Batista! Essa é a narrativa dele. Ele parece um político, Gleger, que já tá aposentado. Você perguntava assim, hoje, como é que vai a sua campanha? Ele olhava pro céu. Eu sabia que ia parar de chover. Eu tô falando uma coisa, você tá falando outra, companheiro. Tô falando que tem que colocar a bola na rede. O que conta é bola na rede. Não interessa como o cara marca o gol. Qual é o nome desse 4 aí que falhou nesse lance? Ronaldo. No primeiro gol, ele subiu de cabeça, a bola caiu atrás dele pro Luca fazer. Tira o mérito? Claro que não. Claro que não. Mas tem gente achando que o Gilson Kleiner é um estrategista. Eu respeito a opinião. E olha, daqui a pouco eu quero ver aqui o Gleger. E quero mostrar aqui também porque o Igor Vinhas fez uma defesa simplesmente genial. Eu vou fazer aqui uma comparação com o Rodolfo Rodrigues. Opa! Numa partida contra o América de Rio Preto. Não vamos exagerar. O cara fala que o cara frangou no primeiro gol e agora está elogiando. Você vai ver. Você vai ver. Fala que falhou no primeiro gol, agora é Rodolfo Rodrigues. Quero ouvir também o Júlio Nascimento, mas antes eu tenho um recado muito importante para você.
Atenção, olha, quero falar da Cortag, uma das empresas mais renomadas do setor de construção civil. A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e o assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag uma das mais renomadas no setor da construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias no setor do Parque Fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e a preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Conheça mais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Bom, Júlio Nascimento, a sua opinião também sobre o jogo da Macaca ontem, venceu 2-1. Pois é, Batistão, o Gilson Kleina falou sobre uma postura diferente, né, uma atitude diferente, e se a gente pegar por base os 10 primeiros minutos da Ponte no jogo, ou até 1-0 da Ferroviária ali, o torcedor já temia por mais uma derrota da Ponte, né? O time não conseguiu ter reação e depois a postura da Ferroviária mudou, né? De repente, se a Ferroviária continuasse com a agressividade que ela demonstrou ter no começo do jogo, o cenário poderia ser diferente, mas ela abriu brecha para a Ponte começar a atacar e a partir disso, através do gol do Luca, que disparado já é a melhor contratação da Ponte nos últimos anos, porque o Luca entrega muito. É um jogador que, além de ajudar tecnicamente e taticamente, faz gols. E a Ponte precisa disso, né? De um jogador de regularidade, né? Quando o time joga bem, quando o time joga mal, o Luca faz o L, deixa o gol dele, e isso é muito importante. Ele é muito consistente nesse sentido, né? Então é uma contratação que tem sido fundamental para a Ponte. E no segundo tempo, aí sim, né? O time suportou, conseguiu suportar quando a Ferroviária foi melhor. E o Ribamar coroado aí com um gol. É um jogador que, nesse quesito marketing, vai entregar muito também, porque esse funk ajudou muito o Ribamar lá no Vasco, ajudou no América Mineiro. E se ele emplacar, de repente, uma sequência na Ponte Preta, a torcida vai abraçar essa ideia do Ribamar. E futebol é confiança, né, Batistão? O Gregory tá aí, pode falar sobre isso também. Quando o jogador começa a ter mais confiança, as coisas vão fluindo. E o Ribamar entregou isso ontem, né? Conseguiu um gol de oportunismo, de artilheiro, de posicionamento, de força ali, né? O Kleina até ressaltou isso, que é um jogador que vai ajudar muito nesse sentido de prender mais a bola no ataque, que tem faltado isso pra Ponte. E ontem a estrelinha do Ribamar brilhou. Teve gol do Ribamar ontem, Batistão. Até nós estamos com a promoção na Rádio Bandeirantes. Sempre em toda jornada tem um ouvinte torcedor sorteado no programa da tarde, o Esporte em Debate, das 17 até 19h30. Sorteado, ganha um rádio portátil com faixa estendida que pega a Rádio Bandeirantes FM 85.7 e comenta o jogo. E ontem o comentarista foi o Rafael Mariano, e aí ele falou: Batista, é o seguinte, quando sai o gol do Luca agora, ao invés de gritar é ele, o meu bordão, né, quando sai o gol, repito várias vezes o nome do jogador e é ele. Aí ele falou: você tem que gritar é L. L de Luca. Porque o L é o símbolo, né, do Luca. Quando marca o gol, ele sai mostrando o L. Ô Gleger, quero que você fale a respeito do gol também, do jogo, mas quero que você fale, olha aqui, ó, tem um copião aqui. Copião é o jargão que a gente utiliza aqui no jornalismo, né, quando tem um apanhado de imagens. Vamos ver. As defesas do Rodolfo Rodrigues. Essa partida realizada na Vila Belmiro. Neste jogo, Rodolfo Rodrigues fez defesas impressionantes, milagrosas. E contou também com a sorte, né? Porque a bola bate na trave em um determinado momento. Então o goleiro também, além de ser competente, ele tem que contar com a sorte. O Batista, não dá pra comparar, né? Essa do Rodolfo aí tá entre, acho que uma das
maiores defesas, se tiver entre o top 3 das maiores do mundo, é impressionante. Sabe o que ele colocou no negócio do Rodolfo Rodrigues? Porque ele acordou com dor na consciência. Ah, tá. Porque ele falou que o Vinhas frangou no primeiro jogo. Não falei não. Falou assim. Eu acho que... Você não estava prestando atenção na transmissão, porque você estava no jogo do Guarani. Não, eu estava ouvindo você. Eu perguntei para o Gleger, falei, Gleger, você é especialista, jogou em grandes times. Jogou no Guarani, Portuguesa, Cruzeiro, foi campeão pelo Corinthians, campeão paulista. O Igor Vinhas falhou nesse lance. E aí entrou o especialista e disse que falhou. Então quem falou foi o Gleger. Só que é o seguinte, a nossa tá prejudicada aqui a nossa sequência, mas dá para ver aqui a pancada do Bruno Mezenga, a primeira defesa e depois o Orihuela. O equatoriano dá uma pancada na entrada da pequena área e o Igor Vinhas faz um milagre. Aí uma boa defesa. Normal. Você vê que jogou pro lado, mas aí realmente... Isso é milagre. Foi um milagre. Olha, Batista, eu acho, na minha modesta opinião, e pro meu conceito, que eu carrego comigo desde a época em que jogava, depois fui treinador de goleiro, inclusive, eu acho que o primeiro gol da Ferroviária, sofrido pelo Igor Vinhas, houve sim uma falha. Erro de execução. Ele demora para ter a tomada de decisão, né? A gente percebe aí na imagem que o Fabrício, né, tenta um corte ali. Não sei se ele imaginou que haveria um desvio e poderia mudar a trajetória da bola, mas a hora que ele parte, a bola já foi. Aí não tem como mais. Então ele tem que estar, primeiro, bem colocado, bem posicionado, né? E o tempo da saída, da explosão, para que ele pudesse fazer a defesa, como fez aí, ó, olha aí, ó. Entendeu não? É isso aí é explosão. Né? O cara sai, tem a tomada de decisão, é o termo usado, viu, Júlio? Você deu que nota para essa defesa? Essa defesa, 8,45. Depois você precisa me explicar, por gentileza, porque você fez um adendo no seu critério em 2022. Eu tô mais Mas não precisa explicar agora, depois você explica. Daqui a pouco o Gleger vai explicar. E daqui a pouco também nós teremos aqui o jogo do Guarani. Derrota perigosa, perdeu por 2-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto.